Neste vídeo eu vou resolver os exercícios da nota de aula 14. No primeiro exercício eu peço para vocês determinarem se cada uma dessas funções é par ou é ímpar. Também pode não ser nenhuma das duas coisas, né? Bom, para isso, como as funções elas estão definidas por suas leis de correspondência, então a gente vai determinar calculando f de menos x. No item A, f de menos x é igual a menos x, e isso é igual a menos f de x. Isso significa, então, que f é ímpar, já que para f ser ímpar, f menos f de menos x deve ser igual a f de x, né, que equivale a dizer que f de menos x deve ser igual a menos f de x, tá? Então, no item A, f é ímpar. No item B, f de menos x é igual a raiz quadrada de menos x. Isso é diferente de f de x, e isso também é diferente de menos f de x, porque menos f de x é menos a raiz quadrada de x, tá? Então, f não é nem par nem ímpar no item B. No item C, então, no item C, calculando f de menos x, isso é igual a módulo de menos x. Módulo de menos x é igual a módulo de x. Então, f é par, já que módulo de x é f de x. Então, f de menos x igual a f de x implica que f é par. Saiu C, C e D, né? Na verdade, é item D aqui e item E aqui. No item D, calculando f de menos x, a gente obtém menos x sobre menos x ao quadrado mais 1. Isso é igual a menos x sobre x ao quadrado mais 1. Isso é igual a menos f de x. Isso mesmo. Então, f é ímpar no item C, tá? No item D, desculpem. Isso implica que f é ímpar. No item D, f de menos x é igual a 1 mais 3 vezes menos x ao quadrado menos 4x. E isso é igual a 1 mais menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, isso fica 3x. Deixa eu corrigir aqui, é 4 vezes menos x, né? Mais 3x ao quadrado mais 4x. Isso é diferente de f de x, né? Porque f de x aqui é menos ao invés de mais. E também é diferente de menos f de x, porque menos f de x seria menos 1 menos 3x ao quadrado mais 4x. Tá? Então, f não é par e nem ímpar. Ok? Então, isso é item E. E eu escrevi D, porque eu escrevi 2 itens D, né? Então, a última função não é par nem ímpar. A função do item D,
né, x sobre x ao quadrado mais 1 é ímpar. No item C, a função o módulo de x ela é par. A B não é nem par nem ímpar e a A é ímpar. No exercício 2, deixa eu achar o 2 aqui, onde que eu coloquei? Exercício 2. Tá aqui. Eu pedi para vocês determinarem as compostas das funções f, g e g com f em cada um dos casos, tá? Eu vou fazer alguns itens aqui. Eu vou fazer o item D e o item F, tá? No item D, calculando, observem que todas essas funções têm domínio e contradomínio, conjunto dos reais, então a gente sempre pode efetuar a composição de F e G com F, tá? Então, fazendo F composta com G de x, no item D, isso é F de G de x, que é igual a 2 vezes G de x mais 4. Então, peguei a lei de F, já que estou calculando F de G de x, eu vou substituir 2, ou x, né, na lei de F, por G de x. Bom, G de x é módulo de x mais 7. Então, isso fica 2 vezes módulo de x mais 7, mais 4, que é igual a 2 módulo de x mais 14 mais 4, mais 18. Tá? Então, essa é a lei de F composta com G. A lei de G composta com F agora, né? G composta com F de x, que é igual a G de F de x, que é igual a módulo de F de x mais 7. Isso é igual a módulo de 2x mais 4 mais 7. Pronto, né? Isso não dá para a gente melhorar. Essa, claro, é uma função modular, a gente pode escrever ela como uma função definida por mais de uma sentença, mas não é o nosso objetivo aqui, tá? No item F agora, deixa eu fazer o item F. No item F, o domínio da F é o conjunto dos reais positivos. Isso vai também nos reais positivos. Já a G, ela tem domínio real e contradomínio real. Na verdade, a gente pode colocar aqui o contradomínio real, né? Então, vamos observar. Para a gente calcular F composta com G de x, o contradomínio de F tem que ser igual ao domínio de G. Isso acontece, tá? Então, isso vai ser F de G de x, que é igual a raiz quadrada de G de x, já que F de x é raiz quadrada de x. Então, isso é raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Agora, G composta com F de x, o domínio da função, para isso ser possível, né? O domínio da função f, o contradomínio da função, não, o domínio mesmo, o domínio da função f tem que ser igual ao contradomínio da função g. O contradomínio da função g é o conjunto dos reais. E o domínio da f é reais positivos. Bom, mas se a gente observar, a imagem de G,
que está contida no contradomínio, ela vai ser o conjunto dos reais. G é a função x² menos 4. Então, ela é uma parábola côncava para cima, cujas raízes são menos 2 e 2. E o vértice dela é 0, né? Que o x do vértice é menos b sobre 2a. B é 0. Então, essa função não pode ser 0. Pode ser 0, sim, né? Ela é algo assim. O y vértice que a gente precisa determinar. Y vértice é menos delta sobre 4a. O discriminante aqui é 16. Então, menos 16 sobre 4, isso dá menos 4. Então, aqui é no ponto menos 4. Então, a imagem dessa função é y maior ou igual a menos 4. Então, f pode assumir... G, desculpem, pode assumir números negativos. Tá? Então, o contradomínio não é igual ao contradomínio da função f. Então, a gente tem que tomar cuidado ao definir essa função. Vamos tentar definir ela pela lei. Então, isso dá g de f de x, que é igual a f de x ao quadrado, né? Menos 4, já que g é x ao quadrado menos 4, então g de f é f de x ao quadrado menos 4. F de x é raiz de x, então isso é igual a raiz de x ao quadrado menos 4. Aí você fala, mas isso é x ao quadrado menos 4. Não, raiz de x ao quadrado... Isso é raiz de x vezes raiz de x. Raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, isso é igual a módulo de x menos 4, tá? Então, o cuidado que a gente tem que tomar é esse na hora de efetuar... extrair essa raiz quadrada, tá? No exercício 3, no terceiro exercício, acho que está aqui, eu peço para vocês classificarem essas funções como injetora, sobrejetora, objetora, analisando, né, os diagramas de Venn das funções. Bom, no item A função f, ela é injetora porque todo elemento do contradomínio tem apenas um correspondente, porque os elementos do contradomínio, né, que tem correspondente no domínio, eles só tem um elemento correspondente, tá? Porém, f não é sobrejetora, porque esse elemento aqui não tem correspondente no domínio. Então, a imagem de f é diferente do contradomínio, que é o conjunto B. Tá? Então, no exemplo A, f é injetora e não é sobrejetora. Não é sobre. No item B, f não é injetora porque esse elemento aqui do contradomínio tem dois correspondentes no domínio. Tá? Então, f não é injetora. E f é sobrejetora porque todos os elementos do domínio têm pelo menos um correspondente no contradomínio. Tá? A imagem é igual ao contradomínio. Então, f é sobrejetora. No item C, f é injetora e sobrejetora. Então, f é bijetora.
No item D, F não é sobrejetora, porque esse elemento aqui não tem correspondente, e não é injetora, porque esse elemento tem 2 correspondentes. Então, F não é injetora e também não é sobrejetora. Lembrando que no item A, F não pode ser bijetora porque ela não é sobre. E no item B também ela não pode ser bijetora porque ela não é injetora, tá? No exercício 4, deixa eu achar o 4, tá aqui. Eu peço para vocês determinarem se cada uma das funções representadas pelos gráficos são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. No item A, a gente tem o desenho, temos o gráfico da função exponencial, né? O eixo x aqui é uma assíntota horizontal para essa função. O gráfico dela nunca toca o eixo x, mas ele vai ficando bem próximo ao eixo x à medida que x fica muito negativo, tá? Então, para a gente analisar se essas funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, a gente precisa traçar retas paralelas ao eixo x e analisar os pontos de interseção dessas retas com o gráfico da função. Bom, observamos que, por exemplo, essas duas retas traçadas até agora, elas interceptam o gráfico de f em apenas um ponto. Como essa função ela continua aqui, né? Qualquer reta que paralela ao eixo x vai interceptar o gráfico de f em um único ponto, né? Agora, se a gente traçar uma reta aqui abaixo do eixo x, essas retas elas não interceptam o gráfico da função. Então, isso significa que a função não é sobrejetora, tá? Claro, porque para números negativos, não existe, para números negativos, né, no contradomínio, não existe um correspondente no domínio. A lei dessa função é a função e elevado a x. Isso nunca é negativo, né? Mas essa função ela é injetora, porque todas as retas que interceptam só interceptam em um único ponto, tá? Então, no item A, f é injetora e não é sobrejetora, tá? No item B, f é injetora e sobrejetora, porque toda reta paralela ao eixo x intercepta o gráfico de f em um único ponto, tá? Então, f é bijetora. Como eu disse, toda reta não paralela ao eixo x representa o gráfico de uma função bijetora, tá? Já que as paralelas ao eixo x são as funções constantes, elas não são injetoras. Não são, não são nem injetoras nem sobrejetoras, né? No item C, observamos que essa reta aqui, por exemplo, intercepta o gráfico de f em 3 pontos. Então, essa função não pode ser injetora. Mas ela é sobrejetora porque essa função ela continua aqui e também continua aqui. Então, toda reta aqui vai interceptar o gráfico de f em pelo menos um ponto, tá? Já que, como eu disse, a função aqui também ela continua, tá? Então, essa função no item C, ela não é injetora, mas ela é
sobrejetora. F é sobre e não é injetora. A função do item D não é sobre, porque, por exemplo, essa reta aqui, paralela ao eixo X, ela não intercepta o gráfico de F. E ela não é injetora porque essa reta, por exemplo, intercepta o gráfico de F em 2 pontos. Tá? Então, nesse caso, F não é injetora e não é sobrejetora. Então, não pode ser bijetora. A única bijetora é a função do item B. No exercício 5, eu peço para vocês classificarem as funções como injetora, sobrejetora e bijetora também. Só que agora não foram dados os gráficos e sim a lei de correspondência. Bom, a função f, ela é uma função afim, ela representa o seu gráfico é uma reta que não é paralela ao eixo x, tá? Então, f é bijetora. A função g, o gráfico dela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Essa parábola, ela vai representar, então, o gráfico de uma função que não é injetora e que não é sobrejetora, tá? Então, a função g, ela não é nem injetora, nem sobrejetora, consequentemente, não pode ser bijetora, tá? A função do item a função h, também não é, porque o módulo, a gente sabe que o gráfico dele é um V, né? Esse V, ele vai ser transladado para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, dependendo, né? Se a gente faz módulo de x mais uma constante. Se a gente faz módulo de x mais uma constante k, ou se a gente faz módulo de x mais k, né? Claro que retas paralelas ao eixo x vão interceptar o gráfico em 2 pontos, então ela não pode ser injetora e nem sobrejetora, porque vão existir pontos, por exemplo, nos números negativos. Ah, não, f está indo de R em R+. A gente tem que tomar cuidado com essa observação. Como o módulo é sempre uma função positiva, né? O módulo de um número é sempre um número positivo, então, na verdade, a imagem é igual ao contradomínio, sim, tá? Então, F é sobrejetora, mas não é injetora. Tá ok? E, no último exercício, eu pedi para vocês exprimirem a lei que define a inversa de cada uma dessas funções, tá? Eu vou fazer a função D e E apenas, tá? Os itens, né, da função D, as funções dos itens D e E. No item D, então a gente chama de YF de x, então y é x menos 1 sobre x mais 2. Bom, se eu já estou pedindo para vocês determinarem as inversas dessas funções, a gente já está assumindo que essas funções são bijetoras, né? Para que a gente possa determinar essa inversão. Então, eu vou fazer uma mudança de variáveis, vou trocar x por y e y por x, para a gente já obter a lei de f é menos 1 de x, tá? Porque se a gente não trocar, se a gente tentar isolar x aqui agora e depois, de qualquer forma, a gente vai ter que trocar x por y, né? Então, vamos fazer x igual a y menos 1 sobre y menos 2 e vamos isolar y aqui. Bom, então, x vezes y menos 2
é igual a y menos 1. A gente multiplicou por y menos 2 os dois lados da igualdade. Ou seja, xy menos 2x menos y é igual a menos 1. O que implica, vou colocar y em evidência, né? Então fica y que multiplica x menos 1 é igual a menos 1 mais 2x. Ou seja, y é igual, assumindo que x é diferente de 1, né? Y é igual a 2x menos 1 sobre x menos 1. Então, f a menos 1 de x é igual a 2x menos 1 sobre x menos 1. Essa é a inversa de f. No item E, y é raiz de x mais 4 menos 3. Então, novamente, a gente vai chamar de x. Vamos trocar x por y, né? X, então, é y mais 4 menos 3. E agora a gente quer isolar y. Então, nós podemos concluir que raiz de y mais 4 é igual a x mais 3. Elevando ao quadrado dos dois lados, isso para extrair essa raiz quadrada, nós vamos obter módulo de y mais 4 igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, y mais 4 é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 se y mais 4 for maior ou igual a 0 e é igual a menos x ao quadrado menos 6x mais 9 se y mais 4 for menor que 0. Bom, então, y é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 4. Se y for maior ou igual a menos 4. E é igual a menos x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 4, se y for menor que menos 4. Só que para a gente definir isso seria a inversa, né? F é menos 1 de x. A gente tem que colocar restrições para que x, para os valores de x, né? Os valores de x que estão no domínio da função. Então, lembrando que o módulo de x é igual a A, para a gente resolver essa inequação, a gente diz que x é igual a A se x for maior ou igual a 0 e é igual a menos A se x for menor que 0. Foi isso que a gente usou, né? Então, basta a gente analisar os valores para que esse número, se isso aqui for positivo, então o módulo de y mais 4 é igual a isso. Agora, se isso é negativo, então é porque y mais 4 é igual a menos isso, tá? Então, a gente tem que analisar as raízes dessa função. Como as raízes dessa função, essa função é x mais 3 ao quadrado, né? A única raiz dela é menos 3, o gráfico dela é uma parábola. Nossa,
Que reta mais torta, né? O gráfico de f é uma parábola que intercepta o eixo x apenas no menos 3 aqui. Aqui ela intercepta no 9, né? Então, essa função ela é positiva para todo número, exceto para o menos 3. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9 é sempre positivo, exceto para o menos 3. Então, y mais 4 é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9, se x pertencer aos reais, exceto para o menos 3, que aí vai ser positivo. Na verdade, se isso aqui for maior ou igual a zero, né? Isso é maior ou igual a zero, então não preciso colocar essa restrição. Y mais 4 é igual a essa função. Ou seja, y é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 4, que é igual a... Opa! Voltar aqui. Y vai ser igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 4, que é 5. Tá? Então, essa é a lei que define a função inversa. Ok? Então, a gente deixo para vocês fazerem os itens A, B e C.